Saudações em Cristo, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sobre todos. Eu sou o pastor Daniel Batista, este é o programa Hora da Verdade. Iniciando neste momento o compromisso com a mensagem bíblica. Que Deus abençoe a todos vocês, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Participe conosco dos cultos de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cultos todas as quintas às 20 horas e aos domingos às 19 horas. Com a ministração do pastor Daniel Batista. Anote nosso endereço. Avenida do Guacá, 1067, Mandaqui, São Paulo, Zona Norte. Informações pelos telefones Operadora 11 2307 4211 ou 97160 6768 ou em nosso site www.horadaverdade.com. Igreja Cenáculo da Fé para as Nações. O site www.horadaverdade.com tem sido um instrumento poderoso para alcançar almas e vidas para Cristo ao redor do mundo. Nele, você tem acesso aos cultos ao vivo, transmitidos em áudio e vídeo, fazendo você se sentir dentro da igreja com os irmãos do Cenáculo da Fé. Você ainda tem acesso a mais de 400 pregações gravadas em áudio e reprises dos cultos em vídeo, podendo edificar sua alma a qualquer momento. Tem também estudos bíblicos e links para você enviar o seu pedido de oração ou a sua dúvida para o pastor Daniel Batista. Acesse agora mesmo e desperte sua fé em Cristo Jesus. www.horadaverdade.com. A palavra de Deus, 24 horas no ar. Conheça os DVDs da série Apocalipse, gravados na Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, pelo pastor Daniel Batista, que colheu durante anos informações, matérias e relatos importantes acerca do tema apresentado. São 3 DVDs: Apocalipse desmascarando o Anticristo, Apocalipse, a marca e a imagem da besta, Apocalipse, Roma, a capital do Anticristo, DVDs da série Apocalipse. Ferramentas muito importantes para todo cristão que quer estar bem informado sobre os acontecimentos apocalípticos. Você pode assistir esses DVDs gratuitamente em nosso site www.horadaverdade.com, ou se quiser adquirir, pode clicar na opção comprar. DVD Apocalipse só no site www.horadaverdade.com. Bem, meus amados, pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade. E não esqueça, esteja sempre atento à nossa grade de programação, o nosso endereço virtual, 24 horas por dia à disposição de todos vocês, horadaverdade.com. Faça uma visita em nossa sede aqui em São Paulo, Avenida do Guacá, 1067, Mandaqui, Zona Norte, ou então estabeleça uma conexão virtual e assista a um dos nossos cultos que têm sido transmitidos pela internet em nosso site todas as quintas-feiras e domingo, ok? Esperamos a tua visita e para nós será uma grande alegria tê-los em nosso meio. Pastor Daniel Batista hoje dando sequência no tema Apostasia da Fé, ok? Com base de orientação à Bíblia e com o propósito único que é introduzir verdade cristã e apresentar e identificar estas tendências. Daqui a pouco eu estou de volta, não sai daí não, tem muita coisa de Jesus para o teu coração. Momento da Palavra de Deus. É isso aí, pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade, hoje dando continuidade ao tema Apostasia da Fé, com base de orientação à Bíblia, com esse propósito que é introduzir verdade cristã e apresentar tendências de apostasia de fé, ok? Último programa, eu tratei com vocês aqui, dentro desse tema, a significação do termo apostasia da fé, as orientações bíblicas que temos à disposição da cristandade, amém? Para orientar sobre isso, trouxe aqui, nesse termo,
a sua predição, o seu tempo de atividade, as motivações espirituais que envolvem tanto o movimento apóstata como um também apóstata, e as realidades que a palavra de Deus expõe acerca de quem entra nesse movimento, quem participa, quem representa, a opinião bíblica sobre isso. Então hoje nós vamos dar continuidade a isso, a esse tema, dentro da questão igreja, a nível geral, seja pastoral, ministerial ou membresia, não importa. Aonde estiver esse movimento, aonde estiver essa representação espiritual, o que Jesus falaria e o que a Bíblia falaria a respeito disso e o que ela nos recomenda a tratar. Uma coisa importante, pastor, esse tema, apostasia da fé, sendo falado na televisão, é inconveniente, é antiético, pastor. Olha, veja bem você, eu estou antecipando aqui, se caso você pergunte isso, ou indague isso, o que seria antiético? Eu trazer a você aqui resposta bíblica para essa situação, ou você abrir a revista e ler a mídia normal, a mídia secular, tratando sobre a corrupção da igreja? Eu não sei o que é antiético, se é a mídia falando disso ou um pastor como eu com a Bíblia aberta aqui, tratando acerca desse assunto. Então, se tiver algum ignorante querendo exatamente nos impedir de falar sobre o tema, que você realmente procure se informar melhor acerca do que a Bíblia fala e acerca do que está acontecendo nesse mundo, porque a igreja está ridicularizada, e eu não estou aqui para ridicularizar a igreja, mas para dar resposta ao que a cristandade na verdade tem que fazer com tanta corrupção saindo de dentro da igreja, com tanto escândalo e mais ainda, com tantas contradições, ok? Apostasia da fé dentro da igreja. Eu preparei para você aqui Jesus relacionado a esse tema, e a Bíblia dá muito respaldo para quê? Para a gente realmente poder ter uma noção do que seria Jesus frente a esses acontecimentos de degradação, de irresponsabilidade ministerial, de mau testemunho, de contradição cristã, enfim, de apostasia de fé. O que Jesus falaria? Como ele trataria? Em plena época onde todo mundo fala tolerância para cá, tolerância para lá, nós temos que tolerar. Será que Jesus iria realmente recomendar, nesse momento, diante de tanta coisa ruim nessa vida, nessa terra, sendo representada pelos homens e pela igreja, tolerância? Olha, meu amigo, à luz da palavra de Deus, eu digo para você que é impossível Jesus te recomendar tolerância diante de fatos como este que representam a coisa errada. Então vejam só, o texto de Apocalipse nos dão ali 7 cartas direcionadas a 7 igrejas por recomendação de Cristo a João, que ele escrevesse um recadinho especial para cada uma delas. Jesus dando a sua opinião sobre cada uma delas. Se você abrir a Bíblia, você vai ver, como eu, o que Jesus disse a cada uma delas. A igreja de Éfeso, Jesus ele diz a ela as coisas que ele se alegrava e o que ele não gostava, que ela havia perdido o seu primeiro amor, dizendo a ela que ela estava indiferente acerca daquilo que era a prioridade. Já temos uma crítica aqui. A igreja de Pérgamo, Jesus dizendo a ela o que ele se alegrava, mas dizendo também a ela que ela tolerava a doutrina dos nicolaítas, a teologia liberal, que hoje está muito bem vista nas igrejas, porque ela estava infectada de heresias. Ele se incomodou, identificou, disciplinou, exortou o que ele não gostou do que viu ali dentro, e diz a ela, eu já vou dizer para você, se arrependa. Terceira igreja que Jesus notifica, a igreja de Tiatira, por tolerar a falsa profetisa, por práticas pagãs, licenciosidade, imoralidade, porque ela tolerava a tal Jezabel, que na verdade nunca existiu, é um pseudo, na verdade, um exemplo espiritual da mulher que viveu no Antigo Testamento, mas que foi colocada ali como essência do que a igreja, na verdade, estava permitindo circular dentro dela. Os pastores, a liderança, a membresia, não importa, Jesus vai em frente, identificando o problema,
disciplinando e exortando a coisa errada. Igreja de Sardes, a igreja moribunda, a igreja que Jesus titula ela como igreja de fachada. Você tem um nome cristã, mas você não é cristã, você é morta. Igreja de Laodiceia, igreja morna, titulada pelo Senhor, aquela que se dizia rica, satisfeita consigo mesmo, porque era institucional, cultural, filosófica, profissional, mas não era cristã. E quando entrava na questão cristã, ela era o meio termo. Jesus diz: então porque você é meio termo, vou te vomitar da minha boca para fora. Coisas que você não está acostumado, logicamente, ouvir dentro da tua igreja. Observação: as 5 igrejas que Jesus notificou, identificou o problema, exortou e disciplinou, ele diz: se arrependa, ameaça de removê-las do seu estado de reconhecimento de igreja cristã, anuncia que os privilégios estavam retidos e a antecipação de um juízo tal, caso elas não se arrependessem. Que eu quero até preparar para você aqui uma das expressões que Jesus direciona a igreja de Tiatira. Caso ela não se arrependesse da sua imoralidade, ele lançaria ela num leito de dores, bem como uma grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Ferirei de morte os seus filhos, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações, e darei a cada um segundo as suas obras. Quem aguenta esse Jesus, não é? Então quer dizer, o tempo de apostasia está declarado pela palavra de Deus que ele vai durar até a volta de Cristo. Nós não podemos impedi-lo porque ele está cumprindo as Escrituras, mas poderíamos amenizar os impactos caso realmente houvesse, por parte de quem está dentro de uma igreja, a responsabilidade exatamente de não deixar que estas coisas se disseminem. Precisaria haver uma responsabilidade por parte minha, tua que está me ouvindo agora, de exortar, disciplinar, identificar, dizer o que é e o que não é. Só que estão dizendo aí que ser cristão é pacificação, é ecumenismo, é diálogo, entendeu? Essa coisa toda de amenizar tom. Eu não amenizo o tom, filho. Meu Jesus não amenizou, vou amenizar com um bandido que está usando a igreja para usurpar a prerrogativa e receber ainda, né, interesses próprios. Diríamos que se promover a custa da corrupção da igreja, de maneira nenhuma. Aí é onde nós entramos na Bíblia. Que Jesus que nós temos aqui pelas Escrituras, que comunica a fé, aquele que não tolera, que não aceita, que se posiciona, que fala, que identifica, que exorta, que disciplina. Não está bom para você que está me ouvindo aqui agora? Então eu não vim aqui para pacificar, eu vim aqui para dizer para você: olha, é isso que Jesus quer da cristandade atual. Nós não podemos impedir que isso aconteça, mas temos que amenizar, nós temos que fazer alguma coisa por isso. Você está fazendo alguma coisa por isso? A nível pessoal, a nível moral, espiritual, testemunhal, a tua igreja, o teu pastor, como é que estão as coisas por aí? Segundo o que me informa, a maioria está conivente, a maioria está cúmplice, a maioria acovardado com aquela coisa, cada um se metendo com a sua vida. E isso na fé não existe. Envolve a igreja? Envolve o cristianismo? Então me envolve também. Se você não entende isso, então rasga a Bíblia, filho. É a melhor orientação que eu digo a você. Em Lucas 17, 3, Jesus diz o seguinte: olha, se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoa ele. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão do pecado. Mateus 18,15 também fala sobre isso. Ou seja, repreenda. Está errado? Repreenda. Se ele se arrepender, perdoa. Mas faça alguma coisa. Reaja, identifique, exorta, repreende. Cumpra o seu ministério, o seu dever, a sua conduta, o seu chamado, a sua vocação. Não essa porcaria que está sendo feita no cristianismo, que é exatamente o quê? A amenização daquilo que tem que ser feito. Então quer dizer, a Bíblia tem que ficar calada. E o que tem que falar mais alto é a filantropia, a antropologia, a filosofia, que já virou ecumenismo na questão religiosa. Então quer dizer, eu sou fundamentalista, radical, porque eu quero disciplinar a minha igreja e disciplinar quem está errando dentro dela. E quem está lá fora também.
Agora, ele, o lindão, o maravilhoso, o político, o ético, é aquele que chega e fala, mas não chega no problema. Fala, mas não trata o problema. E quando a gente liga a televisão, vê uma matéria, ele está no meio ali do povo, fazendo o quê? O cristianismo ser uma coisa comum. Movimento apostólico, eu escuto muito falar sobre movimento apostólico. Diríamos o seguinte, já lançaram até uma Bíblia apostólica, a bússola do século XXI do movimento apostólico, que leva para paraísos fiscais, viu, filho? Toma muito cuidado com essa bússola, que ela vai te levar para a praia, para Miami. Deixa eu dizer uma coisa para você, movimento apostólico é um movimento primitivo, exemplo a ser seguido, porque foi um movimento que Jesus instituiu pelas partes que nós deveríamos estar nos espelhando. Não são santos, mas são exemplos. Mas vejam bem, olha o que o movimento apostólico, dentro desse tema apostasia da fé, ele se movimentou em pró. O que ele fez em pró a quem se desvia da conduta, ou então igreja que tem problema com o ministério legítimo? A igreja de Corinto, por exemplo, que está na tua Bíblia, Paulo, ele lança aquela carta com um único intuito, é tema principal: dever de purificar a igreja dos falsos conceitos do ministério, do orgulho intelectual, dos males sociais e de outras irregularidades que estavam lá presentes dentro da igreja, e que ele achou por necessário identificar, exortar, disciplinar, ao ponto de dizer à igreja: se vocês não mudarem, eu não vou poupar vocês a hora que eu for aí. Igreja de Gálatas, a defesa da doutrina, da justificação da fé, aquela que foi advertida contra as reversões ao judaísmo, as cerimônias da lei que estavam substituindo a glória de Cristo, que estavam apagando e ofuscando a glória de Cristo por questões ritualistas, religiosas, dentro do judaísmo. Gozado, coisa que hoje também nós estamos vendo dentro da igreja, o povo querendo levar lá para Israel e o Calvário vazio. Igreja de Colossos, a igreja que teve a contestação de erros doutrinários que tendiam a obscurecer a glória de Cristo também. A filosofia, a especulação oriental e o judaísmo. Mesmo problema da igreja de Gálatas e também de outras, que o ministério apostólico entrou com intervenção. Nós não podemos impedir que isso aconteça, mas nós vamos ter que fazer alguma coisa por isso. A primeira coisa, palavra, exortação, disciplina, identificar, apontar. Isso faz parte da experiência de fé. E olha o conselho que Paulo dá a Timóteo, o evangelista, em 2 Timóteo 4, quanto ao dever de reprovar e pregar o que está ordenado na Bíblia. Não interessa o que vão dizer ou o que vão falar. Nós não estamos aqui para agradar a homens, mas servir a Cristo. E se servimos a homens, como podemos agradar a Cristo? Não disse Paulo isso? Mas olha o que ele fala a Timóteo. Ele prevê tempos de apostasia, de síndromes. Ele coloca dentro da apostasia síndromes: audição negligente, surdez espiritual, a opção pelo falso ensino, que é a apostasia da fé dentro da igreja. Ela reuniria, congregaria pessoas que têm aptidões. E que aptidões que são essas? Eles não gostam de ouvir a verdade, são surdos espirituais para a doutrina cristã, mas sempre fazem opção pelo falso ensino e pelo falso mestre. Vamos fazer alguma coisa por isso. Ah, você não gosta da doutrina? Então não tem igreja para você. Cenáculo da Fé, que é a igreja da qual eu sou pastor, você não concorda com a doutrina, não está concordando com o que se ensina aqui, então você não vai ser membro aqui. Porque nós não vamos te dar uma cadeira para você sentar aqui e ser cristão debaixo de uma realidade como esta. Agora, o que nós estamos vendo aí? As igrejas como cinema. É um cinema, senta, escuta a palavra, aplaude e vai embora para casa com a sensação de que é evangélico. Porque não tem ministério pastoral, não tem ministério que apacenta, não tem palavra, não tem orientação. O povo não sabe o que é pecado, o povo não sabe o que é doutrina, está todo mundo perdido. Nós estamos vivendo esse tempo. E eu pergunto a você que está me ouvindo aí, o que você tem feito por isso? Tem gente que fica horrorizado com o pecado da igreja, mas o teu pastor está sendo representado por isso. Ele é a própria representação
disso que estou tratando aqui, e você não faz nada. Ele fala um monte de besteira, você cruza os braços e acha que ele está acima da Bíblia, que ele é uma autoridade que não pode ser desrespeitada. A mesma coisa dos que estão sentados no banco. Eu não posso mexer com aquele porque não tem nada a ver com a vida dele, mas em compensação, as orientações que nós temos aqui não são estas. Ok? Então Jesus, relacionado ao movimento de apostasia, ele identifica, porque ele trata do assunto, ele disciplina, ele exorta, e mais uma coisa, ele chama para arrependimento, ameaça remover do estado de reconhecimento qualquer igreja que não se arrependa, anuncia que os privilégios do céu estão retidos a qualquer um que ora dentro dela, e anuncia de antecipação um juízo tal, caso elas não se movam, não se arrependam, não mudem. Então deixa eu dizer uma coisa para você que está me ouvindo aqui. A apostasia da fé, em tempo real, ela vai até o dia da volta de Cristo. Mas em consequência, enquanto ela cumpre as Escrituras Sagradas, nós que estamos aqui, fazemos o quê? Assistimos a igreja sendo corrompida, destruída, almas sendo enganadas de braços cruzados para provar amor. Nós não seguimos aqui o protocolo do amor ágape dos padres. Nós estamos aqui seguindo a doutrina cristã, e a Bíblia me ensina, com base cristã, identifica, disciplina e exorta, porque esse movimento não pode ser admitido entre nós cristãos. Você que está me ouvindo, programa Hora da Verdade, amém, em reconhecimento a Cristo, a palavra, e a você que está me ouvindo agora, que vai poder esboçar a tua opinião, e isso você vai fazer diante do Senhor e não a mim. Daqui a pouco eu volto orando por você, não sai daí não, em nome de Jesus. Conheça os DVDs da série Apocalipse, gravados na Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, pelo pastor Daniel Batista, que colheu durante anos informações, matérias e relatos importantes acerca do tema apresentado. São 3 DVDs: Apocalipse desmascarando o anticristo, Apocalipse, a marca e a imagem da besta, Apocalipse, Roma, a capital do anticristo. DVDs da série Apocalipse, ferramentas muito importantes para todo cristão que quer estar bem informado sobre os acontecimentos apocalípticos. Você pode assistir esses DVDs gratuitamente em nosso site www.horadaverdade.com, ou se quiser adquirir, pode clicar na opção comprar. DVD Apocalipse só no site www.horadaverdade.com. O site www.horadaverdade.com tem sido um instrumento poderoso para alcançar almas e vidas para Cristo ao redor do mundo. Nele, você tem acesso aos cultos ao vivo, transmitidos em áudio e vídeo, fazendo você se sentir dentro da igreja com os irmãos do Cenáculo da Fé. Você ainda tem acesso a mais de 400 pregações gravadas em áudio e reprises dos cultos em vídeo, podendo edificar sua alma a qualquer momento. Tem também estudos bíblicos e links para você enviar o seu pedido de oração ou a sua dúvida para o pastor Daniel Batista. Acesse agora mesmo e desperte sua fé em Cristo Jesus. www.horadaverdade.com. A palavra de Deus, 24 horas no ar. Participe conosco dos cultos de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cultos todas as quintas às 20 horas e aos domingos às 19 horas, com a ministração do pastor Daniel Batista. Anote nosso endereço: Avenida do Guacá, 1067, Mandaqui, São Paulo, Zona Norte. Informações pelos telefones: operadora 11 2307 4211 ou 971606768, ou em nosso site www.horadaverdade.com. Igreja Cenáculo da Fé para as Nações.
Bem, meus amados, pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade, nós vamos para a oração. Não se esqueça, você pode ver as reprises desse programa no nosso site. Assista, reveja, ouça bem, vá ler a Bíblia. Em nome de Jesus, ora comigo, abaixa tua cabeça e fecha os teus olhos. Momento de oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta palavra que nos foi confiada, Senhor. Pois sabemos, meu Senhor, das tentativas de Satanás, de que esta verdade não seja dita, de que ela não seja pregada, de que ela não seja anunciada. Meu Senhor, cremos nesta palavra, que ela está, Senhor, acima de qualquer autoridade, de qualquer nome, de qualquer instituição. E pedimos, Senhor Jesus, que esta espada desça sobre todos aqueles que ouviram esta palavra e recebam a libertação, a purificação pela fé. Te pedimos, Jesus, no poder do teu santo nome, que toda potestade e malignidade seja impedida para a glória do teu santo nome, e as almas redimidas e salvas, para que o teu nome seja glorificado e exaltado soberanamente. Agradecemos, meu Senhor, por cada um, e pedimos a tua salvação, a tua libertação sobre todos, em nome de Jesus, amém. Pastor Daniel Batista, é isso. Programa Hora da Verdade também é isso. Igreja Cenáculo Fé é isso. E a gente volta no próximo programa, dando sequência a esse tema, em nome de Jesus. Um beijo, um abraço a todos vocês. Não se esqueça, horadaverdade.com. Estabeleça a conexão, venha para os cultos ao vivo pela internet. Esperamos você. Um beijo a todos. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.